Olá, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual tem sido ou como tem sido o seu modo de pensar? De que forma que você pensa? Quais são as regras ou as ideias que permeiam os seus pensamentos para que você formule uma pergunta ou tome uma atitude? Eu me chamo André, eu sou membro vocacionado da comunidade Obra de Amor e eu estou aqui hoje para, junto com você, a partilhar a palavra de Deus. Este programa é o programa Sinal de Esperança e eu convido você hoje, nessa quinta-feira, a rezar comigo. Vamos nessa? Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos assim também todos os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo de 13 e seguintes. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos: Quem dizes os homens que é este homem? Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra construirei minha igreja, e o império da morte não o vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissessem a ninguém o que o Messias era ele. A partir daí, começou a explicar aos discípulos que haveria de ir a Jerusalém, padecer muito por causa dos senadores, sumos sacerdotes, letrados, sofrer a morte e ao terceiro dia ressuscitar. Pedro o levou à parte e pôs-se a repreendê-lo. Deus te livre, Senhor, tal coisa não te acontecerá. Ele se voltou e disse a Pedro: Retira-te, Satanás. Queres fazer-me cair? Pensas de modo humano, não de acordo com Deus. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem que a Bíblia nos apresenta no Evangelho do dia, e eu comecei o vídeo perguntando como você molda ou o que permeia, quais são as bases dos seus pensamentos, como você pensa, como você vive, para que nós, nessa passagem aqui, possamos entender aquilo que Deus tem para nós, na nossa vida, no dia de hoje, para toda a nossa história. Nessa passagem aqui, Pedro fala a Jesus que ele é o Filho de Deus vivo. E Deus o elogia dizendo que não foi nenhum homem de carne e sangue que revelou isso a ele, sim o próprio Pai que está no céu. Para nós católicos, essa aqui é uma base fundamental para falar sobre o papado. Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica. A nossa igreja ela é fundada aqui, mediante Jesus e Pedro. E Jesus diz que o próprio Pai deu essa resposta a ele. Então o próprio Pai escolheu Pedro para ser o primeiro papa da igreja. E aí a gente pode pensar, nossa, que bonito isso. Mas logo depois, nessa mesma conversa, Pedro chama Jesus de lado, retira e quer chamar a atenção de Pedro. Primeiro, Jesus chama ele de pedra. Pedra onde Jesus quer construir a sua igreja, construir a sua comunidade, a nossa igreja católica. Mas Pedro, quando age com o seu pensamento, o pensamento mundano, ele deixa de ser pedra de construção para se tornar pedra de tropeço. Como assim, André? Te explico. Pedro aqui, impelido pelo Santo Espírito, pelo Pai, tem a fala correta. Mas Pedro também, quando Jesus diz que ele tem que sofrer, que ele vai padecer muito,
Pedro chama Jesus de lado, como eu disse, e tenta falar, não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Por quê? Porque aí Pedro se deixa levar pelo pensamento mundano. Que pensamento mundano? Naquela época, as pessoas, os judeus daquela época, eles acreditavam que o Messias viria, mas do jeito deles. Um Messias rei, político, que derrubaria todo quem era o poder da época e se faria como um deus, como alguém que ia reconstruir tudo através da política, através da força. E Jesus vem aqui falar para Pedro que não, que ele tem que sofrer. E quando ele, com seu pensamento mudando, diz isso, o Senhor chama a atenção dele e fala, afasta-te de mim, Satanás. E eu comecei esse vídeo perguntando para você, quem que molda os teus pensamentos? O meu convite para você nesse dia é para que você realmente pense como você está pensando, como nós estamos pensando. Os nossos pensamentos estão embasados em Deus, embasados naquilo que Deus tem para nós, ou a gente vive conforme o mundo nos dita, conforme as pessoas dizem que são, mas é assim mesmo, a gente tem que viver dessa forma. Pedro tinha acabado de ser usado por Deus, mas quando ele deixa Deus de lado e ousa falar, primeiro, se a gente for parar e pensar, Pedro chama Jesus de lado para chamar a atenção de Jesus. Eu não vejo talvez uma maldade, mas assim, Pedro passou um pouquinho do limite ali, né? Peraí, eu vou chamar o Jesus, peraí, o senhor tá errado. Ele acabou de falar que ele era filho de Deus, mas peraí, deixa eu corrigir o filho de Deus. Aí você fala, nossa, como Pedro foi ousado. Mas eu te pergunto, quantas vezes eu e você fomos como Pedro? A palavra que nos mostra que ele fundou a igreja e constituiu ele o primeiro papa e queria fundar uma igreja, fundou a sua igreja e deixou diretrizes para a sua igreja. Mas quantas vezes eu e você queremos corrigir a igreja? A gente não faz aquilo que a igreja fala. A gente faz aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, aquilo que alguém falou. E a gente nem sabe o que a palavra de Deus muitas vezes diz. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Somos como Pedro. Chamamos Jesus de lado para dar uma correçãozinha para ele. E aí Jesus diz para Pedro, afasta-te de mim, que esses pensamentos são de Satanás. O meu convite para você, no dia de hoje, nessa quinta-feira, é para que você realmente peça para Deus a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, para que os teus pensamentos sejam conforme a vontade de Deus, para que eu e você vivamos do jeito que a igreja nos fala. Para que eu e você saibamos o que a igreja fala, a gente tem que ler, gente, a gente tem que estudar, não tem fórmula mágica, né? A gente acabou de ver também nessa passagem o seguinte, que muitas vezes só pelo sentimento, pelo aquilo que eu acho, a gente vai se perder. A gente precisa ir além do sentimento. Não estou aqui falando nada contra o sentimento, nós temos que sentir sim, mas quando fica só no sentimento se torna sentimentalismo. E aí a gente incorre no problema de querer corrigir a Deus, porque não me agrada. Porque o que não agradou Pedro aqui? A cruz. Não, o Senhor não há de sofrer. E o cristianismo, Jesus nos mostrou isso. Quando a gente abraça Jesus, a cruz vem junto. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe igreja sem cruz. E não existe Jesus sem cruz. Muitas vezes eu, católico, quero ser aquela pessoa que reza o terço, vou rezar, quero realmente ir na missa, fazer tudo certinho, mas eu não quero sofrimento. Opa, peraí, tem alguma coisa de errado. O sofrimento faz parte da nossa história. O próprio Cristo morreu na cruz por nós, deu todo o seu sangue até jorrar água. Né? Se você já vai na igreja e você não quer uma vida de sofrimento, eu vou falar, não vamos ser Pedro. Não vamos querer ter um pensamento de Satanás. O Senhor nos apresenta a cruz e a cruz faz parte da nossa vida. Ele nos diz que quando o fardo estiver muito pesado, Ele ajuda a gente a carregar e até carrega a gente a nossa cruz. Mas a gente é ciente que a gente tem uma cruz. Terão dias que não serão tão bons, acontecerão situações muitas vezes que vão tirar nossa paz, que vão até talvez nos desanimar. Mas isso não quer dizer que Cristo não esteja conosco. Isso quer dizer que sim, nós temos que acreditar que como Ele morreu numa cruz e ressuscitou, Ele pode fazer isso por nós também. E nós somos convidados a tomar a nossa cruz e seguir junto com Ele. O convite para mim e para você nesse dia é esse. Que nós não queremos corrigir Jesus, que nós não queremos repreender Jesus, mas que nós queremos Jesus do jeito que Ele é, com a sua glória, mas também com a cruz. Que a cruz também faz parte do nosso dia a dia. Peçamos a Deus sabedoria sempre, para que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Para que aquilo que a gente fomos viver, seja a vontade de Deus, não a nossa.
E se for da vontade de Deus que talvez a tribulação aconteça, louvemos a Deus por isso. Porque aí nós vamos estar engrandecendo não a tribulação, mas sim o Senhor que a gente serve. Que nós tenhamos essa noção de que quando a gente louva a tribulação, é ao Senhor que nós estamos entregando esse louvor. E Ele reconhece que Ele é maior. E aí Ele pode sim mudar todas as coisas na sua história e na minha história. Convido você a rezar comigo. Ó Deus, amado Mestre, amado Rei, dá-nos, Senhor, um coração que te ame independente das situações. Que nós possamos te amar na alegria e muitas vezes na tristeza. E te amar também, Senhor, nos dias de frio e de calor. Que nós possamos ser pessoas novas, todos os dias renovadas pelo Seu Santo Espírito. E que nós tenhamos um pensamento aberto a Ti. Dá-nos, Senhor, a fortaleza e a disciplina da oração para buscar Te conhecer, a orar com a palavra, a conhecer os ensinamentos da igreja, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre nós, porque sozinhos nós não somos nada e não queremos estar só, Senhor. Amém. Eu comecei esse vídeo dizendo que esse é um programa chamado Sinal de Esperança, ele pertence à comunidade Obra de Amor. Eu convido você a encaminhar esse vídeo para mais pessoas, para que você possa ajudar a comunidade Obra de Amor a evangelizar também. Se você ainda não segue a nossa página no YouTube, o nosso Instagram, procure, comece a seguir, divulgue o trabalho da comunidade Obra de Amor, que você está ajudando a evangelização. Desejo para você um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Fiquem com Deus. Até mais, Deus te abençoe grandemente, foi um prazer, tchau, tchau.